ajudar a gente aqui com assuntos que são tão importantes. E é, fiquei muito feliz quando eu vi que teria esse segundo congresso de escuta racializada. Fiquei muito animado, porque eu acho que o primeiro foi muito legal, assim, apesar de ter sido um pouco mais corrido. Acho que deixou um quentinho, assim, no coração. Foi um evento muito gostoso, né? E poder vir aqui e falar um pouquinho de psicologia clínica, né? E um pouquinho desses saberes africanos que acompanharam um pouquinho dessa minha trajetória. Aliás, desde o início da minha trajetória na clínica, né? É sempre muito interessante. Então, eu posso começar dizendo que meu primeiro contato, né, com esses conhecimentos, com esses saberes, seja a psicologia, a filosofia, né, começaram bem no início da minha atuação, quando eu entrei em um projeto que se chamava Pretamente. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, se alguém conhece, mas Pretamente era um projeto de atendimento social, né, voltado para pessoas pretas, com valores sociais, inclusive atendimentos gratuitos também. E dentro da dinâmica desse projeto, nós já estudávamos ali a psicologia preta, né, regularmente dentro de um grupo de estudos que era conduzida pela fundadora do projeto, né, vulgo minha veterana também da faculdade, que é uma psicóloga preta, afrocentrada, referência, assim, né, principalmente aqui na minha cidade, acho que ela é a grande pioneira por trazer esses conhecimentos. Então, desde o início, poder estudar essa temática, para mim, foi para além de descobrir um novo conteúdo, um mero conteúdo acadêmico ou literário, né? Para mim também foi um processo de autoconhecimento muito grande, de autorreconhecimento. E através, né, desses estudos e já desse meu início ali na prática clínica, dentro do Pretamente, eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar com regiões diferentes do Brasil, né? Então, de começar a conhecer essa população preta, não só aqui da minha região, de quem estava perto de mim, né? Mas de quem estava muito distante, outras lentes de realidade, né? Então, desde o início da minha prática, essa temática é muito importante, não só para o meu exercício, né? Mas para a minha autocompreensão. Pode passar o primeiro slide, por favor. Então, nesse primeiro slide, eu trouxe um trechinho da Grada Quilomba, né, justamente para a gente começar desse ponto de partida de que a nossa régua não é neutra, né? Então, o que é reconhecido como conhecimento? De quem é esse conhecimento? Quem o produz? A ciência não é um espaço neutro, mas é um espaço de poder onde a brancura se define como a norma e o resto como desvio. Então, é muito importante a gente trazer já de cara esse ponto aqui muito delicado, né? Porque a gente está falando ainda de psicologia, psicologia é uma ciência, né? E a gente aprende ela dentro desse formato ocidentalizado. Ou seja, a gente aprende que a psicologia é uma ciência puramente objetiva e inquestionável, né? Mas a verdade talvez não seja muito bem por aí. Então, quando a gente tenta enquadrar o sofrimento da população preta, por exemplo, dentro dessa régua que é europeia, né, que é colonizadora, a gente também está correndo risco, a gente também está correndo risco de reproduzir um pouco dessa violência, né, a qual esse povo é exposto desde o início aí dessa história de sofrimento. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, tudo começa com essa grande, vamos dizer assim, falácia, né? Esse mito da universalidade. Ou seja, essa ciência ocidental, como a gente conhece, né? Ela usa esse recurso da universalidade como uma forma de silenciamento de outras construções de conhecimento, né? Como assim? Quando eu digo que algo é universal, né?
eu, ao mesmo tempo que eu não estou anulando a existência de outras coisas, né? Eu estou dizendo que apesar da existência daquele todo, existe uma verdade, né? Que é universal, algo que é soberano sobre todo o resto, né? E aí eu trouxe uma frasezinha aqui, né? Um trechinho do Fanon que ilustra muito bem isso, né? Onde ele diz que para o europeu o homem é branco. E quando a ciência ocidental se diz universal, ela está apenas projetando a subjetividade branca sobre o resto do mundo e transformando o negro em um desvio. Então, o que a gente precisa entender sobre a construção desse mito de universalidade? Quando a ciência está ali sendo construída historicamente, tendo ali os seus grandes avanços, né? Concomitante a isso, nós temos ali a história do povo preto, muito na contramão do que a gente pode chamar de avanço ou de progresso. Ou seja, tudo que foi construído dentro dessa história meio que desconsidera a existência desse povo. Porque vamos pensar assim que, nesse momento, principalmente, essas pessoas não eram entendidas como essenciais ou necessárias. Então, seria muito fácil, ou melhor, seria melhor dessa forma. Como que eu posso dizer? Então, não precisava ser considerado aquela realidade para poder construir esse conhecimento, para poder construir esses pensamentos, né? Então, a partir daí, a gente já pode ver o que a gente pode chamar de a patologização dessa vivência negra, né? A partir do momento onde tudo que ali é construído como saúde, ou como patológico ou não, né, desconsidera a existência dessas pessoas, dessa população, dessa cultura, né, de toda uma história. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, o resultado prático dessa régua única, né, ele tem um nome, e é epistemicídio. E para entender a gravidade disso, a gente precisa olhar também para a formação dessa palavra, né? Então, episteme vem do grego, que significa conhecimento ou ciência, e quando juntamos aí com esse sufixo do sídio, significa matar, né? Compreendemos aí, então, dessa maneira, crime que começa a ser cometido. Então, se a gente tem esse mito da universalidade como uma grande mentira que foi contada, a gente tem o epistemicídio como o grande crime que foi cometido que é cometido baseado nessa mentira, né? O epistemicídio, ele é um termo que nasce de um sociólogo português, né, Boaventura Souza Santos, mas a Sueli Carneiro, ela foi desenvolver esse tema aqui no Brasil, baseado nas nossas diferenças raciais, né? Então, ela foi adaptar esse conceito ao território brasileiro e ela faz o que a gente pode chamar de enegrecer um pouco esse conceito. Então, já partindo do próprio conceito da palavra, mas a Sueli vai desenvolver esse epistemicídio aqui como não apenas uma forma de ignorar um saber, né, mas um assassinato sistêmico das formas de conhecer e produzir o mundo de um povo. É negar à população negra a condição de ser um sujeito de conhecimento, né? E o nosso desafio clínico nesse sentido é não fazer com que a nossa prática seja uma extensão desse assassinato, né? Porque entender quem você é, de onde você vem, né? Entender a sua história é essencial para que você consiga criar novas possibilidades de futuro, né?
E é um pouco disso que a gente vai fazer dentro da clínica, né? É um pouco do que a gente conduz aí os nossos clientes, os nossos pacientes, né? A fazer, né? Buscar esse autoconhecimento para que a partir dele novas possibilidades, possibilidades mais assertivas ou mais saudáveis possam ser criadas. Então, aqui é grave quando a gente fala desse epistemicídio, né? Porque quando a gente está falando de roubar toda uma história ancestral, né? Do apagamento de toda uma cultura, a gente está interferindo diretamente na construção da subjetividade desses seres, né? Que vão ser aí construídos a partir desse epistemicídio, né? Se entendendo de uma forma na qual são lidos como algo que está fora do padrão. Então, entender esses conceitos básicos, né, já é uma ferramenta essencial, já é uma ferramenta prática que a gente pode levar para a clínica para poder trabalhar essa clínica antirracista, né, que a gente tanto fala. É entender que considerar o epistemicídio, né, como uma realidade não é simplesmente como escolher uma abordagem, por exemplo, né? É deixar de negar uma verdade, né? Algo que está dito, escrito e mais do que comprovado. Mas então, para a gente poder entender isso um pouquinho mais dentro dessa ótica da filosofia africana, eu decidi trazer dois conceitos mais conhecidos, né, para a gente poder entender um pouquinho também de como isso atravessa a nossa prática clínica, né, para a gente tentar sair também um pouquinho só da teoria. Pode passar o slide, por favor. Então, o Sankofa, talvez alguns colegas já possam até ter falado sobre aí nesse dia de hoje, né, que é esse pássaro que está com os pés virados para frente, a cabeça virada para trás e um ovo no bico, né? Sankofa é, é um adinkra, né? Ele traz o significado de, de mudar um pouco a nossa relação com o tempo, né? E aqui Sankofa já traz uma proposta de tempo e de relação com o tempo que já é muito diferente do que a gente aprende, né? Do que é pregado aí, do que a gente vai chamar de mundo ocidental. Então, Sankofa nos ensina que o tempo não é uma linha que nos afasta da origem. O ovo no bico do pássaro não é um passado morto, é a nossa essência vital intacta. Retornar não é retroceder, é o ato sagrado de recuperar a nossa bússola existencial. Um corpo sem memória é um corpo solto no vazio, incapaz de forjar o próprio destino. Então, é, então, como que isso atravessa, por exemplo, a nossa prática clínica, né? Muitas vezes, esse cliente preto, essa cliente preta, vai chegar até o nosso consultório, em que a gente vai chamar dessa amnésia histórica, né? Ou seja, a consequência desse epistemicídio, de como ele acontece. E quando a gente está falando dessa amnésia histórica, a gente está falando de uma pessoa que já está esgotada, né? Que já internalizou aquela culpa porque não consegue dar conta do sistema, né? E aí a gente acaba esquecendo um pouquinho de quem a gente é. E isso é muito delicado, né? Porque quando a gente está falando só de uma psicologia tradicional, né? A gente pode acabar tratando, por exemplo, esses efeitos do racismo estrutural como um mero sintoma, né,
e deixar de levar para aquele sujeito, né, esse entendimento, né, essa reconexão com a sua história, com seus ancestrais, que vai dar significado àquele momento que ele está vivendo no presente, né? E criando assim para ele essa possibilidade de conseguir trilhar novos caminhos para o futuro, né? Então, como que Sankofa pode ser uma ferramenta? Onde ela atravessa a clínica como uma maneira de cuidado, né? É justamente quando eu devolvo para esse indivíduo um pouco daquilo que foi tirado lá no seu passado, para que ele agregue significado, né, ao seu presente e tenha possibilidades futuras, né? Então, nós usamos essa nossa escuta para recuperar essa bússola existencial, né? Para resgatar essa força vital que estava adormecida. E, por muitas vezes, abordar esse assunto vai ser delicado, vai ser difícil, né? E talvez seja um pouco do nosso instinto querer se desviar, né? Mas é justamente nesse lugar, né, do difícil que as coisas vão acontecer, né? E aqui muitas vezes eu vou dizer difícil, porque a gente não vai estar só conduzindo essa pessoa a refletir um pouco, né, a refazer essa conexão, né, mas a gente também acaba se colocando nesse lugar. A gente também acaba refletindo sobre a nossa própria vivência, né? E aí, claro, eu estou falando do ponto de partida de um terapeuta preto, e tudo isso é, acaba sendo muito importante, não só para o trabalho que a gente vai desenvolver, né, mas também para o nosso crescimento pessoal. E o que se conecta até um pouquinho com o próximo slide. Pode passar, por favor. Que é Ubuntu, que eu acho que talvez seja o termo mais conhecido, assim, mais divulgado, que mais corre pela internet, né? E aí eu resolvi trazer o provérbio original, né? Que seria Ubuntu, Ubuntu, Engabanto. Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, né? A gente conhece muito pelo eu sou porque nós somos, né? Que acaba já sendo um termo que foi desenvolvido depois, uma maneira né, de sintetizar o significado de Ubuntu. Então, o Ubuntu nos ensina que o cuidado não é um conceito individual, mas a restauração da nossa humanidade compartilhada. Então, com o Ubuntu, a gente vai, mais uma vez, fazer uma grande ruptura com a ciência ocidental, né? Então, dentro dessa nossa psicologia tradicional, dentro dessa visão ocidental de ciência e de indivíduo, né, as pessoas aqui são lidas, descritas, né, tratadas sempre de maneira individual. O sofrimento é visto de maneira individual, o tratamento é sempre individualizado, né? E dentro do saber africano, essa existência acontece de uma forma diferente, né? Então, é meio que eu só existo, quando eu entendo que eu sou parte de um todo, né? Toda vez que eu me vejo individual ou só, né, eu também me vejo desconectado. Eu também me vejo muitas vezes dentro, claro, né, aqui do conhecimento africano, sem esse sentido, né, sem essa bússola existencial que vai me mover diante da vida. Então, aqui a gente talvez entre um pouco nessa contramão da psicologia, onde a gente tenta individualizar, né, as pessoas, e a gente vai trazer aqui uma ideia diferente do que o Ocidente vendeu para a gente, né? Essa ficção de que o eu é uma ilha, né?
mas o adoecimento mental da população negra nasce frequentemente do que a gente vai chamar dentro do Ubuntu, né, dessa fratura do Egbe, que no Yorubá significa comunidade, né, coletivo. Então essa fratura significa ser arrancado da rede que dá sentido à nossa existência, né? Então é como se eu fosse um pedacinho dessa árvore que está aí no slide e eu sou separado dela completamente. E aí eu deixo de ser ali uma parte daquele todo, daquela árvore, e eu sou só um fragmento de matéria. Então, dentro das filosofias, dos saberes africanos, é justamente entender que eu sou o coletivo, né? Que eu sou essa parte todo, é que vai é, é o que vai me ajudar a agregar significado para essa jornada, né? Então, é mais uma maneira onde a gente pode, por exemplo, como que o Ubuntu atravessa a clínica, por exemplo. Quando você vai trabalhar com o cliente, por exemplo, quando ele se vê, talvez, sem mecanismos de resiliência, ou coisa semelhante, né? E a gente vai começar a investigar ali sobre os ancestrais, né? E aí, o que os seus ancestrais tinham como recurso de sobrevivência, de resiliência, né? Que você se esqueceu. E a gente não precisa trazer isso necessariamente para esse lugar amplo, histórico, né? A gente também pode buscar isso dentro da família dessa pessoa, né? Tinha alguma coisa que a sua avó fazia nesses momentos, que você se lembra, né? Tinha alguma coisa que a sua mãe fazia, né? Então, voltar a considerar, né, trazer de volta para essas pessoas, delas a oportunidade de usar uma tecnologia, um conhecimento diferente, que parte da ancestralidade. Claro, apesar de ser uma proposta, talvez, que vá na contramão do que a gente aprende, né, colocar esses conhecimentos na prática, trazer eles para a clínica, também é o nosso dever ético, né, e está descrito pelo nosso conselho. Então, aqui a gente não está simplesmente trazendo algo que é uma bagagem extra ou um adendo ao conhecimento que a gente já tem acesso, né? Aqui a gente está falando sobre entender que não dá para trabalhar a clínica com diversidade, por exemplo, né? Sem entender que todo esse conteúdo é extremamente importante e básico, né? Ele serve como base. Então, como eu disse no outro congresso, mais de 60% da nossa população hoje é não branca, né? Então, aprender um pouco do conhecimento e da cultura, não só da cultura africana, né? Mas também aqui dos nossos povos originários, é extremamente essencial para a gente conseguir ser de fato inclusivo, né? Para a gente dizer que de fato está fazendo uma psicologia que é para todo mundo. Pode passar, por favor. Psicologia antes da psicologia. Então, a academia tenta nos convencer de que o estudo rigoroso da psique é uma invenção europeia. Mas, milênios antes da Grécia, a ciência no Vale do Nilo já havia fundado o Saku, literalmente a iluminação do espírito. Nossos ancestrais já dominavam sistemas complexos de cuidado, focados em tratar o sofrimento e restituir a integridade humana. A nossa prática não é um apêndice da ciência ocidental, é o retorno à matriz original do cuidado humano. Então, quando a gente vai se aprofundar, por exemplo, um pouco mais dentro desses conceitos, como
Ubuntu, Sankofa, enfim, e diversos outros saberes africanos, né, porque a gente está falando de um continente enorme, né, de uma diversidade também enorme de conhecimentos. Quando a gente vai trazer esse olhar do cuidado, por exemplo, a gente consegue perceber que isso que a gente conhece como psicologia já era praticado há muito tempo atrás, né? Muito antes do Freud, muito antes do Skinner, muito antes da Europa, vamos dizer assim, fundar essa psicologia, né? Então, é muito importante a gente trazer esses dados, levar isso para a clínica, justamente para dar oportunidade, né, dessas pessoas se entenderem de uma forma diferente, né, entenderem que a construção dessa subjetividade não parte só daquela história que é retratada na escola, nos livros de história, nos jornais, na televisão, né, é entender que a nossa ancestralidade, principalmente aqui, não negar que foi a ancestralidade africana que deu início a grande parte de tudo que a gente conhece no mundo de hoje, né? Então, eu acho que serve para a gente poder pensar um pouquinho, né? Que a gente precisa talvez se abrir um pouco mais para poder conhecer o outro, para poder conhecer a diversidade, né? Antes da gente sair se negando, se fechando, qualquer coisa, acreditando em uma verdade universal, né? Eu acho que a gente precisa criar essa abertura justamente pela proposta que a psicologia tem enquanto ciência, que é de ser algo acolhedor, que é de ser algo inclusivo, que é de ser algo diverso, né? Pode passar, por favor. Então, aqui eu queria deixar uma reflexão final para vocês, né? Acredito que já está todo mundo também bem cansado aí, né? A academia frequentemente nos cobra essa validação, né? Essa evidência científica dentro dessa lógica, dessa régua ocidental. Mas aí eu pergunto para vocês, uma tecnologia de escuta, laço comunitário, memória que conseguiu manter a integridade psíquica vital de um povo, atravessando mais de 4 séculos do maior sistema de epistemicídio e genocídio da história, não há evidência empírica suficiente. Nós não somos a evidência viva de que a nossa ciência funciona. Eu resolvi trazer essa reflexão justamente porque quando a gente vai falar de psicologia, falar de psicologia africana, de filosofia africana, né, basta a gente trazer um termo diferente, algum termo em Yorubá, por exemplo, e as pessoas já acham que a gente está indo na contramão da ciência, ou que o assunto vai se tornar místico por conta disso, né? Então, sempre é muito questionada essa questão da evidência. E aí, quais são as evidências, né? Mas eu acho que a resistência desse povo, a resistência dessa cultura, a resistência dessa história, né, é prova, é evidência científica suficiente. Mas pode passar para o próximo slide. Aí tem algumas referências que eu usei para poder construir o slide. E é isso. Gostaria de agradecer a vocês. Gratidão pela presença. Axé para todos, para todas, para todos. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Larissa, você quer falar?